that is who you are. That is who you are. It's who you've always been. It's who you'll always be. Our way maker. Come on, let's declare, even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Oh, 'cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, we declare you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Oh, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are. Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui conosco. Nós estamos começando agora o nosso Ibage News. Acompanhe as notícias que estaremos apresentando para vocês. Em janeiro, nós estamos tendo as nossas quartas de comunhão. O tema do mês é Começando Bem. Para começar bem, nessa próxima quarta-feira, dia 19, às 19h30, nós queremos começar bem com fé. Este é o tema da nossa mensagem. Esperamos todos vocês aqui para que possamos celebrar o Senhor juntos. Venha, participe. Este mês de janeiro é o mês da nossa conferência teológica. Por isso, todas as manhãs, às 10h30, nós temos um tema muito especial e um convidado que está pregando a palavra para nós sobre esta conferência. O tema da nossa conferência é Eu Creio. E durante esse período da conferência teológica, nós não temos as aulas da Escola Bíblica Discipuladora. No dia 17/1, nesta segunda-feira, nós não teremos aqui o expediente administrativo e contamos com a sua compreensão. Nós não vamos ter o expediente porque será realizado a dedetização do prédio. Atenção, jovens da Ibage, no dia 22 nós temos uma programação super especial para vocês. O Ministério de Juventude está preparando o Cine Renove. Nós teremos 2 sessões de cinema acontecendo aqui na igreja. A primeira sessão começa às 17 horas, a entrada é franca e você, se quiser participar ou mais informações, você pode procurar a equipe do Renove ou o Pastor Márcio. No dia 22/1, às 14 horas, lá no Parque da Cidade, o Ministério de Surdos estará realizando um piquenique. Se você deseja participar, você pode estar entrando em contato com o Ministério de Surdos ou com a Secretaria da Igreja e obtendo mais informações. Do dia 26/2 ao dia 1º de março, nós teremos nosso acampamento de carnaval para jovens e adolescentes. Você que é jovem e adolescente e deseja participar, você pode entrar em contato com o Pastor Márcio, com a equipe do Renove, obter mais informações sobre isso, mas nós desejamos que você participe, reserve esta data e venha celebrar conosco. Irmãos, este foi o nosso Ibage News, nós tivemos os nossos avisos. Todos esses avisos você pode encontrar nas nossas redes sociais ou se você tiver o contato com a secretaria.
Agora nós estamos começando a nossa celebração. Desejamos que você tenha um culto abençoado, que a presença do Espírito Santo de Deus esteja aí contigo, na sua casa ou aqui no templo. Vamos orar, vamos celebrar, vamos adorar o Senhor. Amém? Bom dia, quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Graça e paz, irmãos. Que bom que você está aqui conosco. Que alegria poder estar aqui com você. Que Deus abençoe tremendamente o seu dia. Que Deus abençoe você que nos assiste pela internet. Participe conosco até o final. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Salmo 121: olhe para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós confiamos nele e adoramos o nome do Senhor, digno de ser louvado e adorado por toda a igreja. Vamos juntos celebrar nesta manhã, entregar adoração a Ele, cantar louvores a Ele. Vamos entender que a presença dele está neste lugar. Soberano, majestosa presença é a presença do Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado, Pai, pela tua presença neste lugar. Muito obrigado por cada pessoa aqui. Muito obrigado por este ambiente que o Senhor prepara, Pai. Muito obrigado por esta manhã linda que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa adoração. Que Deus receba o nosso coração entregue a Ti em nome de Jesus. Adoramos o Senhor, rendemos louvores a Ti. Que toda a igreja celebre o Teu nome em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. E vamos louvar em nome de Jesus. Seguirei nas batalhas, eu direi: tua graça bastará, tua graça bastará. Sob fogo lutarei, sozinho lutarei. Comigo tu irás, comigo tu irás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Jesus! Onde fores eu irei, sempre em Ti confiarei. Na frente vai, Senhor, na frente vai, Senhor. Tua voz me guiará e o Teu nome vou louvar. Eu sei, não falharás, eu sei, não falharás. Eu confio em Deus, nele esperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Deus está aqui e venceu por mim. Eu sei, meu Deus não se abala. Declare isso ao Senhor, Ele nunca falha. Aquilo que começou é fiel pra terminar. Nunca falhou. E lutará por mim. Minha
Aplauda ao Senhor, nele que nós confiamos, entregamos toda a nossa adoração, nosso louvor e a nossa rendição. Digno é o Senhor. Digno da minha canção, do meu louvor. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Ele é a fonte da salvação. Só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Então declare que Ele é santo. Cante bem alto, diga: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu, totalmente Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Só eu sou Teu e eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. E Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, Santo és, Senhor, és meu fundamento, meu fundamento, meu fundamento, meu alicerce forte, rocha eterna, poderoso Deus. Diga: eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Jamais, jamais, jamais vou ser abalado. Eu vou, e eu vou com toda a minha vida entregue ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Adore, igreja, exalte a presença do Senhor, exalte o nome do Senhor. Aleluia.
Tudo que tenho eu vou confiar, tudo somente em ti, nada vai me abalar. Diga que Ele é santo, diga: Santo és incomparável. Só quero te ver, Senhor. Só quero ver você. Aleluia. Santo é o Senhor, aplauda o Senhor. Obrigado, Jesus. Santo é o Senhor. Aplaude mais forte, Bage. Aleluia! O Deus que sustenta a nossa vida na palma de suas mãos. Nós o amamos com toda a nossa força, alma e entendimento. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Você pode se assentar. Como é bom iniciar o ano de 2022 cantando exatamente isso, que nossas vidas serão construídas nele, fundamentadas nele. A gente vai viver um momento muito especial aqui nessa manhã, mas antes que a família suba aqui, do Daniel e da Regiane, eu queria apenas lembrar, ainda restam poucas vagas para o acampamento de carnaval, não é isso, pastor Márcio? Pouquíssimas. Invista no seu filho, na sua filha, será um tempo de muita comunhão. Pastor Ézio também pede para informar a igreja que o pastor Rafael, nosso pastor, juntamente com a sua família, já se mudou do Rio para cá, já estão aqui instalados em São José para o início do ministério que nós acreditamos será uma bênção junto ao Ministério de Surdos aqui da nossa comunidade. Nós temos vários irmãos enfrentando a Covid nesse momento e a gente também pede que oremos uns pelos outros, nos lembremos de orar uns pelos outros, mas no meio de toda essa adversidade que nós enfrentamos, nascem bebês, né? Os bebês que nasceram num tempo muito difícil, mas que trouxeram tanta alegria para suas famílias e também agora para a nossa comunidade. É o caso da Daniela, a irmã do Gustavo, filha da Regiane e do Daniel, que eu queria convidar aqui à frente. E nós vamos receber aplaudindo ao Senhor pela vida da Daniela. Obrigado, Senhor, pela vida da Daniela. Muito obrigado. Muito obrigado. Gustavão não quer nem subir aqui, está com vergonha. Ele vai no banheiro, vai lá e volta, Gustavo. Ficou nervoso. Gustavo é essa criança admirável que cresceu aqui no nosso meio, está crescendo no nosso meio e corre pelos corredores da igreja. Outro dia eu disse, pregando aqui, que a gente não deve de maneira alguma se sentir incomodado com as crianças. Criança, ela é presente de Deus para a nossa comunidade, amém? Feliz é a igreja que tem crianças, né, correndo entre os seus bancos. Os seus também foi assim, né, Adriana? A Isa e também a Nath cresceram. Então é muito bom podermos consagrar a Deus os nossos bebês. A Adriana tem um presente da IBAGE para vocês. Bom dia, igreja. Bom dia, querida família. Em nome do Ministério Infantil, eu quero entregar uma pequena lembrança para vocês, para demonstrar o apoio que a IBAGE, através do Ministério Infantil, quer dar a vocês, na linda tarefa de apresentar Jesus para Daniela. Que Deus abençoe muito. Amém. Ensina a criança o caminho que deve andar, e assim, quando ela crescer, não se desviará. Eu sei que vocês têm feito isso com o Gustavo. É bonito demais ver o Gustavo crescendo, na graça do Senhor, e que a Daniela também cresça. Vem cá, Gustavão. A apresentação de um bebê não pode ser imposto pela igreja. É um desejo dos pais. Todas as vezes que apresentamos um bebê aqui, não é porque a equipe pastoral ou a liderança impôs isso para a família. Tem que ser um desejo. E esse desejo, Regiane e Daniel, tem dois significados. Primeiro, vocês dois estão dizendo, juntamente com o Gustavo, Senhor, muito obrigado pela vida da nossa filha.
Então é uma expressão de gratidão a Deus numa celebração pública, e isso tem uma validade enorme no reino espiritual. É como se Deus recebesse da vida de vocês dois agora uma gratidão por ter sustentado vocês durante os 9 meses de gestação. Segundo significado, vocês estão dizendo a Deus: nós não conseguiremos criar a Daniela sem a tua ajuda, Senhor. Declaramos aqui a nossa total dependência de Ti. É isso que significa, para a Igreja Batista, a consagração e a apresentação de um bebê. Num desejo enorme de que Deus pegue essa criança agora, esse bebê em seus braços eternos, e a guie por toda a sua existência. Nós vamos orar agora impondo as mãos. E o que significa isso para a Ibage? Todas as vezes que nós estendermos nossas mãos como filhos e filhas abençoados por Deus, estamos dizendo: Senhor, para aqueles que eu estendo minhas mãos, abençoe 2 vezes mais do que o Senhor me tem abençoado. Por isso, espiritualmente, é muito importante se você fizer isso com fé. Então eu os convido a ficarem em pé, estenderem suas mãos sobre a vida da Daniela, da Regiane, do Daniel e também do Gustavo. Lembrando que Daniela significa Deus é meu juiz. Nome profundo, significado lindo. Estenda suas mãos. Pai, muito obrigado pela gestação da Daniela, porque o Senhor sustentou a Regiane em tuas fortes mãos. Em um tempo tão difícil, essa pequena foi gerada para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Obrigado pelo pai que a Daniela recebe, ó Deus, um homem do Senhor, cujo caráter, ó Deus, tem sido experimentado em nossa sociedade. Obrigado, Deus, pela irmãzinha que o Senhor dá para o Gustavo, que eles sejam grandes amigos enquanto ela cresce. E obrigado, Deus, por esses 4, como família nós os consagramos a Ti, e pedimos, ó Deus, que tanto a Daniela quanto o Gustavo, ó Deus, jamais se apartem dos Teus caminhos, que Te amem como seus pais Te amam, Senhor. Que, ó Deus, a Daniela, quando crescer, ela marque profundamente a sua geração, brilhando, ó Deus, como luz e sendo sal na sociedade. Nós consagramos essa família, consagramos a Daniela para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Mais uma vez, aplauda o Senhor pela vida da Daniela. Vocês podem se assentar? Graça e paz, família Ibage. Diz-nos assim Efésios, capítulo 1, versículo 3. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Nosso Deus, Ele é o Senhor de toda sorte de bênçãos. Esse é o momento de dízimos e ofertas. E eu queria muito compartilhar com vocês a nossa gratidão pela nossa comunidade de fé. Nós queremos ser muito gratos a cada um de vocês que tem ofertado, tem trazido os seus dízimos e as suas ofertas. Só para dar uma rápida explanação para os queridos, através da sua generosidade, nós temos chegado a muitos lugares que talvez você ainda não saiba. Por causa da sua generosidade, através, por exemplo, das suas ofertas para missões, nós temos chegado a Cristolândia, em Jacareí, temos chegado a Barra da Estiva, na Bahia, temos chegado ao Instituto Maltrapilho, no Espírito Santo, temos chegado ao Projeto Cume, na África, temos chegado aos mais diversos lugares. Por causa da sua generosidade, do seu comprometimento, nós conseguimos, enquanto comunidade de fé, ter hoje a presença do nosso pastor Rafael, que está conosco e vai cuidar do nosso ministério de surdos. Nós conseguimos, nesse final de ano, em dezembro, assistir 110 crianças com presentes, com roupas e calçados, graças à sua generosidade. Nós atendemos mensalmente entre 35 e 50 famílias, através da nossa ação social. Nós alcançamos aproximadamente entre 13 e 15 bairros diferentes, através da Ibage, da sua generosidade. E há muitos outros bairros que nós queremos alcançar ainda em 2022 e muitos outros projetos. Queremos chegar, por exemplo, a Pernambuco.
Estou hoje já idealizando e deixo aqui a minha gratidão ao pastor Marcos Davi por ter me confiado essa missão. Estamos começando agora uma construção com 10 profissionais em uma equipe multidisciplinar que vai trabalhar agora com crianças e adultos especiais. Então, o projeto que ele começa a se desenvolver já está avançando, iremos para a nossa 3ª reunião. Pastor, como é que a IBAGE faz tudo isso? Graças aos dízimos, graças às ofertas, graças à sua generosidade, graças ao seu coração, graças ao trabalho que a nossa livraria vem fazendo, porque através da nossa livraria, todo o material que você adquire ali, também ele é enviado para a missão ou para o trabalho missionário. Por isso é importante que você saiba ou tenha essas informações. Quando você levantar hoje pela manhã e vier à frente entregar o seu dízimo e a sua oferta, saiba que você está chegando a todos esses lugares. A IBAGE está alcançando pessoas e transformando vidas em todos esses ambientes. Queremos chegar esse ano ainda a Pernambuco. Inclusive, pastor Marcos, o nosso pastor Benício já está no Brasil, o que cuida do projeto Cume. Em breve ele estará conosco aqui para ter uma manhã onde vocês possam conhecê-lo, quem sabe ele dar um testemunho sobre o projeto que nós temos abençoado logo ali na África, tá bom? Então ele estará conosco. Queria deixar mais um aviso para encerrar a minha fala com você. A nossa livraria, você vai perceber que está tendo, não falta, mas nós temos poucas Bíblias, porque nós estamos fazendo compras no início desse ano, para que não se torne pesado para cada um dos irmãos. A nossa ideia é abençoar a cada um de vocês. Tanto é que os descontos que nós recebemos em materiais, em livros e em Bíblias, nós passamos dos 40% que nós recebemos de desconto, nós transferimos 30% desse desconto para vocês. Tá bom, queridos? E nós retemos 10% que vai para a missão e não fica com a IBAGE. Todo esse projeto é investimento. Por isso, quando você também desejar investir em missão, você pode fazê-lo através do envelope que você vê na frente da sua cadeira. Você vai ter um envelope aí que você pode fazer uma oferta específica e escrever aí no envelope missão, ou se você fizer online, você acrescenta a sua oferta sempre 10 centavos ao final, que nós saberemos que essa oferta vai ser designada para a missão. Muito obrigado pela sua ajuda, muito obrigado pelo seu coração, e daqui a pouquinho você vai receber muitas outras boas notícias dos campos missionários e daquilo que a IBAGE tem construído. Enquanto nós cantarmos aqui nessa manhã, fonte és tu de toda a bênção, você pode sair do seu lugar, vir à frente, entregar os seus dízimos e as suas ofertas. O gasofilácio está ali, o gasofilácio está aqui à minha esquerda, ou você pode fazer online nas contas que estão aparecendo aí para você. E eu queria orar, agradecendo pela sua vida. Pai, muito obrigado pela nossa comunidade de fé, muito obrigado porque eles têm acreditado no ideal do Senhor, na evangelização, na proclamação do Evangelho do Reino. Muito obrigado porque o Senhor tem nos usado como instrumento do seu louvor, tem nos usado como instrumento da sua graça e da sua bondade. Pai, que essa fidelidade, que essa generosidade, que ela permaneça, Pai, no coração dos meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nós possamos sempre assistir a todos os necessitados, aqueles que vierem ao nosso conhecimento, que nós possamos nos antecipar também e ir de encontro, como já o estamos fazendo, aos aflitos, aos necessitados. Pai, por favor, usa mesmo a nossa comunidade de fé. Usa, Pai, em abundância, para que não venhamos nunca, de maneira alguma, reter, mas a cada dia ter mais pessoas, como temos alcançado através também do projeto PEP, através do projeto Vida em La Calle, na Colômbia. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito e continuará a fazer. Que nessa manhã nós levantemos com alegria dos nossos bancos e venhamos celebrar ao Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Nos sustenta, Pai, nesse tempo de dificuldades, nos guarda, nos livra. Se porventura entre nós houver um irmão, uma irmã, um querido, uma querida que esteja passando por dificuldades, por necessidades, que nós possamos ser um braço estendido também para abençoá-los. Nós oramos, nós agradecemos assim e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Deus abençoe, queridos.
Fonte és tu de toda bênção, vem o canto me inspirar. A misericórdia tua quero em alto som louvar. Ó, ensina um novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo, ao povo santo, pra louvarmos te bom. Ao Senhor eu agradeço, bom Jesus me socorreu, e por sua graça um dia vai levar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus, sem luz dos pecados. Deus lavou-me com seu sangue, com Jesus. Devedora tua graça, cada dia e hora sou teu cuidado, sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. O meu ser é vacilante, toma o prende com amor, para que eu a todo instante glorifique a ti, Senhor. Santo
Ele faz forte ao cansado, ele dá paz ao aflito, ele cura o ferido e enfermo, ele protege o injustiçado. Sim, Deus sustenta toda a criação. Quando inclino minhas ações à vontade de Deus, reflito a sua glória. Quando estendo a mão ao aflito, compartilho o recurso que tenho. Quando choro com quem chora, reflito a glória de Deus. Glorificar a Deus é torná-lo percebido em tudo que eu faça. Cada um de nós, não importando a sua origem étnica, traz em si mesmo um pouco de Deus, por termos sido criados à sua imagem e semelhança. Amamos e adoramos a Deus com todo o nosso corpo, alma e espírito, plenamente conscientes de que tudo o que precisamos está nele, vem dele e é para ele. Irmãos, primeiramente, graça e paz a todos. Eu fui convidado pelo pastor Marcos Davi para hoje nós abordarmos um assunto relativamente fácil, porque é conhecido da igreja, mas extremamente difícil, porque é um assunto que no fundo, ninguém entende plenamente, que é a respeito da Trindade Divina. Então, dentro dessa série de conferências que nós estamos falando a respeito do Eu Creio, nós falaremos sobre esse assunto. Antes de qualquer outra coisa, deixa eu dar uma pequena explicação para vocês, porque é necessário entender isso. Quando nós falamos sobre a lei da gravitação universal de Newton, todo mundo estudou aqui na época do ensino médio, e aprendeu que um corpo solto no espaço, ele viaja em direção ao centro da Terra, numa velocidade de 9,8 metros por segundo a cada segundo. Vocês vão falar, bom, e daí? Isso é conhecido como lei de Newton. Lembrando a vocês que Newton, ele não criou essa lei. A lei existia na natureza. Newton apenas descobriu a lei que existia e formulou. Ele criou uma linguagem para explicar uma lei que já existia muito antes de ser conhecida. Então, entendam a diferença entre criar e formular. A igreja não cria doutrinas. Quando muito, a igreja formula doutrinas. Ou seja, a igreja procura colocar numa linguagem humana, numa linguagem fácil, algo que já existe, independente de ser conhecido ou não. E por que eu estou falando isso? Porque ao longo dos séculos, foram surgindo heresias, grupos que tinham diferentes maneiras de interpretar a Bíblia. Heresias essas que causavam muita confusão no seio da igreja. Então, periodicamente, os líderes da igreja, os chamados pais da igreja, se reuniam nos chamados concílios eclesiásticos, aonde estudavam, analisavam as heresias, analisavam o que elas criam e exatamente o que a Bíblia diz sobre o assunto. E com isso, a igreja fazia formulações doutrinárias. A igreja não criava doutrina. A igreja procurava ver na Bíblia o que o assunto era falado, como era apresentado e colocava numa linguagem mais simples de ser entendido. Por que exatamente é importante nós entendermos isso? Porque quando nós falamos em heresias, grupos heréticos, como que nós sabemos que algo é certo ou algo é errado? Então, dentro da Bíblia existe aquilo que nós chamamos de teologia sistemática. Entender o sistema, as doutrinas da Bíblia. E em função da teologia sistemática, é que nós podemos analisar se o ensino é herético ou se o ensino é correto. Quando nós falamos correto, entendo ortodoxo. Ortos quer dizer correto. Doxen quer dizer adorar. Então, ortodoxo é a adoração correta. Então,
para nós diferenciarmos o que é uma heresia e o que é uma ortodoxia, nós temos que analisar à luz da Bíblia. Bom, dentre as várias heresias que foram surgindo, ou as várias heresias que foram surgindo, sempre atacaram 5 pontos principais da Bíblia. Primeiro, atacavam a própria Bíblia em si. Em segundo lugar, atacavam o modo como a igreja tem que ver Deus, como a igreja tem que ver Jesus, como a igreja tem que ver o Espírito Santo e como a igreja tem que ver a salvação, a doutrina da salvação. Então, uma das primeiras heresias que surgiram foi justamente: Deus é um só Deus? Ou Deus são 3 deuses diferentes? Afinal das contas, Jesus é Deus ou Jesus é homem? O Espírito Santo é um ser ou é meramente uma manifestação de poder? Então a igreja se reuniu, estudou durante muitos anos. Quando eu falo muitos anos, entendo aí mais de 125 anos, estudando o assunto, vendo na Bíblia o que a Bíblia entende, o que a Bíblia fala sobre o assunto, e finalmente a igreja apresenta, numa linguagem simples, aquilo que nós chamamos de a doutrina da Trindade, ou seja, o modo como Deus nos é apresentado. Então, antes de nós entrarmos no assunto, eu quero resumir toda a doutrina da Trindade em 4 pontos. E vocês vão entender esses 4 pontos, porque é o que nós estaremos abordando. Ponto número 1, Deus é um só. Deus é um monoteísmo. Existe um único Deus. E acabou. Ponto número 2, esse único Deus se manifesta de 3 maneiras distintas, que nós chamamos de as 3 pessoas da Trindade divina. Então, Deus é um só, Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. Terceiro ponto, essas 3 pessoas são iguais entre si, não existe uma posição de hierarquia entre elas. Não existe um pai superior ao filho, superior ao Espírito Santo, ou o filho superior ao pai, superior ao Espírito Santo. Não, os 3 são iguais, os 3 são o mesmo Deus e os 3 estão em pé de igualdade. E o 4º ponto, extremamente importante, os 3 têm exatamente os mesmos atributos. Eu já vou explicar depois o que vem a ser atributo natural, e os 3 têm os mesmos atributos morais. Então, resumindo a doutrina da Trindade nesses 4 pontos, Deus é um só. Deus se manifesta em 3 pessoas distintas. São 3 pessoas iguais em poder, iguais em hierarquia. E essas 3 pessoas têm os mesmos atributos. Esse é o resumo geral da doutrina da Trindade e é o assunto que nós estamos abordando aqui. Então, por que creio na Trindade divina? É um ponto extremamente importante. Como esse assunto ele é um pouco complexo, então eu coloquei um texto escrito em forma de texto, e eu já disponibilizei esse texto escrito na secretaria da igreja. Então, se alguém posteriormente quiser, em arquivo eletrônico, em PDF, o texto escrito, poderá fazer contato com a Silvaninha na secretaria da igreja. Para quem não conhece a Silvaninha, levanta a mão, Silvaninha. É que ela em pé ou sentada não faz muita diferença a altura, tá? Mas entenda que a Silvaninha, a capacidade dela é inversamente proporcional à altura. Ela é pequenininha, mas é uma pessoa extremamente capaz. Então, vocês poderão pegar com a Silvaninha uma explicação ou o arquivo PDF desse assunto. Então, em primeiro lugar, por que cremos na Trindade? Eu gostaria de fazer a leitura de um texto bíblico, em primeiro lugar, tá? Que se encontra em Efésios capítulo 4, do versos 4 ao verso 6. Existem muitas referências bíblicas que apresentam a Trindade ao mesmo tempo.
Eu escolhi essa de Efésios porque diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Então, reparem bem, um só Espírito. Há um só Senhor. Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Efésios capítulo 4, versos 4 a 6. Esse é um dos muitos textos da Bíblia que procura apresentar as três pessoas da Trindade ao mesmo tempo. Então, como eu disse anteriormente, antes de nós iniciarmos o assunto propriamente dito, o que nós temos que entender é que Deus é uma unidade, ou seja, Deus é um só. Nós aqui não cremos, como creem os mormons, que existem três deuses diferentes. Não, nós cremos num único Deus. Deus é um só. Ao mesmo tempo, é uma triunidade, ou seja, os três agem sempre em comum acordo o tempo todo. Não são três deuses, mas um só Deus com três manifestações pessoais diferentes. Então, para vocês entenderem o que é uma manifestação pessoal diferente, vamos ler também em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17, quando nós lemos a respeito do batismo de Jesus. Então, diz lá no texto de Mateus 3, batizado Jesus, veja bem, Jesus, saiu logo das águas, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, que descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, reparem bem, Jesus saindo da água, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de pombo, e eis uma voz do céu, ou seja, uma voz vinda de Deus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então, observe aí a manifestação das três pessoas da Trindade no momento do batismo de Jesus. Fácil de entender até agora? Tranquilo? Posso complicar? Bom, então, o que eu estou querendo que vocês entendam o tempo todo? Quando nós falamos em Deus, eu daqui a pouquinho vou falar o que vem a ser a essência divina. Nós estamos falando que são três pessoas que têm a mesma essência de Deus o tempo todo. Como eu disse antes, não são três deuses, mas um Deus só. E os três, eles têm a mesma natureza divina, embora sejam distintos entre si. Quando nós falamos em natureza divina, deixa eu dar uma explicação. Deus tem certos atributos que nós chamamos atributos naturais de Deus. Ou seja, só Deus tem esses atributos. Ninguém mais tem esses atributos. Então, os atributos naturais, a natureza divina de Deus. Em primeiro lugar, Deus é Deus. Vocês vão falar, bom, e daí? Entenda o seguinte, a palavra Deus, que nós falamos tanto, pronunciamos tanto, essa palavra Deus em hebraico é Elohim. Essa palavra Deus em grego é Theos. Lembrando que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A palavra Deus literalmente quer dizer poder. Não no sentido de ser alguém poderoso, mas no sentido de que Ele é o próprio poder. Ele é a essência do poder. Então, a palavra Deus quer dizer poder, quer dizer poderoso. Deus não tem poder, Deus é poder. E a Bíblia apresenta o tempo todo o Pai como Deus Todo-Poderoso, o Filho como Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo como Deus Todo-Poderoso. E como poder,
Os três, eles são onipotentes. Omni quer dizer tudo, poder é poder mesmo. Então, omnipotente ou onipotente é o que tem todo o poder. Os três são oniscientes, os três são onipresentes, os três são eternos, os três são santos. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que tem certos atributos que ninguém mais tem. Ninguém mais é Deus, ninguém mais é onipotente, ninguém mais é onipresente, ninguém mais é onisciente, ninguém mais é eterno, ninguém mais é santo como eles. Ou seja, só eles têm esses atributos morais, atributos naturais, atributos que pertencem somente a Deus. Agora, Deus também tem certos atributos que nós chamamos de atributos morais. Atributos morais são qualidades que Deus tem, não em relação a si mesmo, mas em relação ao homem. Então, Deus é Salvador, ou seja, o Pai é Salvador, o Filho é Salvador, o Espírito Santo é Salvador. Esse é um atributo moral de Deus. Nós podemos copiar os atributos morais de Deus, mas nós nunca vamos copiar na sua totalidade. Podemos exercer a função de Salvador, sim. Quando nós anunciamos a palavra de salvação a alguém, nós estamos nos colocando na condição de Salvador. Então nós estamos salvando alguém? É claro que não. Quem salva é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos apenas um veículo de salvação. Então isso é um atributo moral de Deus. Deus tem esses atributos e Ele pode conceder a nós esses atributos. Deus, Ele é o doador da vida. Nós podemos gerar vida? Claro que sim. Quando nós geramos um filho, nós estamos exercendo o atributo moral de Deus de gerar vida. Agora, nós em si temos o poder de gerar vida? É claro que não, nós geramos vida porque Deus está gerando vida através de nós. Ficou bem claro isso? Tá? Por que é necessário que nós entendamos isso? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós olhamos para um espelho, o que eu vejo no espelho? Eu vejo a minha imagem ou a minha semelhança? Se eu estiver olhando para o espelho, eu vejo a minha imagem. Agora, se eu estou andando na rua e de repente eu encontro com alguém que é a minha cara, é o meu jeito de ser em tudo, esse alguém é a minha imagem ou é a minha semelhança? É semelhança. Então, quando eu olho no espelho, eu vejo a minha imagem. Quando eu encontro alguém que se parece muito comigo, eu vejo a minha semelhança, não é a minha imagem. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Em outras palavras, Deus criou o homem com certas qualidades que são cópias do que Deus é. A principal qualidade que Deus é uma trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem foi criado uma trindade. O homem foi criado em corpo, alma e espírito. Então, isso é uma imagem divina no homem. É claro que é uma imagem imperfeita, mas é uma imagem divina do homem. Tá? Então, Deus é uma trindade, o homem foi criado uma trindade. Tudo bem até aí? Tá? Sim ou não? Tá bom. Então, eu bolei um gráfico aqui, irmãos, para tentar explicar a trindade divina para vocês através desse gráfico. Então, o gráfico é muito simples. Olhem que eu coloquei ali, Mateus capítulo 28, verso 19. Jesus falando, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando os discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Em outras palavras, o próprio Senhor Jesus Cristo está apresentando nesse versículo, tá,
essa noção que nós queremos que vocês tenham. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, está apresentando as 3 pessoas da Trindade. Olhando para esse gráfico, alguma dificuldade para entender? Não. Bem simples. Bom, vamos passar para o segundo gráfico. Agora, olhem nesse segundo gráfico. Eu disse que eu explicaria a Trindade para vocês utilizando 4 pontos. O primeiro ponto, Deus é um só. Só existe um Deus verdadeiro. Então, observe agora nesse gráfico, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E observem que eu coloquei ali no meio uma estrela, onde está escrito nessa estrela, um único Deus. Então, observem, o Pai é Deus. Coloque o gráfico sempre em evidência, não tire a imagem do gráfico em momento algum, até eu terminar o gráfico completamente, porque esse gráfico ele vai se complicando, então é bom que vocês entendam bem. Então, observe, em primeiro lugar, Deus, Pai, Ele é Deus. Quando nós lemos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em outras palavras, um só Deus e Pai. Então, o Pai é Deus. Agora, quando nós falamos a respeito do Senhor Jesus Cristo, em 1 João capítulo 5, verso 20, está escrito: também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. O Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, repare, Efésios diz que o Pai é Deus. 1 João diz que o Filho é Deus. E lá no livro de Atos, no capítulo 5, na história de Ananias e Safira, quando eles tentaram mentir para o Espírito Santo, mentir para Deus, Pedro fala: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, reparem que Pedro está colocando o Espírito Santo como sendo também Deus. Então, observem nesse gráfico. Nós temos o Pai, que é Deus. Temos o Filho, que é Deus. E temos o Espírito Santo, que é Deus. Fácil de entender esse gráfico? Simples. Tá bom. Então, vamos passar para o gráfico seguinte. Observem agora. Reparem que eu tinha dito, Deus é um só. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora, em segundo lugar, se manifestam em 3 pessoas distintas, de tal maneira que há uma diferença entre o Pai e o Filho, entre o Pai e o Espírito Santo, e entre o Espírito Santo e Jesus. Quando nós falamos que Deus não é o Filho, há uma distinção entre o Pai e o Filho. Em João 8,16, Jesus diz: mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho. Eu, Jesus, estou com o Pai que me enviou. Eu, Jesus, estou com o Pai. Então, há uma diferença entre Jesus e o Pai. Ambos estão juntos, mas ambos são pessoas diferentes. Mantenha o gráfico o tempo todo, não tire o gráfico, não. Então, observem, nesse gráfico aqui, tá? Quando nós vemos o Pai e o Filho, então, o Pai não é o Filho não é o Pai. Ambos são pessoas distintas. Agora, quando nós lemos em João 14, 26, o Pai não é o Espírito Santo. Jesus diz, mas o Conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Então, quando o Pai enviar o Espírito Santo, então, o Pai não é o Espírito Santo. E também o Filho não é o Espírito Santo. Em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e pode, como ele andou por toda a terra fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Deus enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo estava atuando o tempo todo sobre Jesus. Então, nós vemos aí também uma diferença entre o Espírito Santo e Jesus. Então, observe, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só que o Pai e o Filho são pessoas distintas. O Pai e o Espírito Santo são pessoas distintas. O Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. Claro, posso complicar um pouquinho mais. Avança mais um ponto no gráfico. Observem agora o terceiro ponto. No primeiro ponto, há um só Deus. Os três são um só Deus. No segundo ponto, em cor verde, tá? Que se manifestam em três pessoas distintas. E agora em cor amarela. Não existe uma posição de hierarquia entre eles, onde um é superior ao outro. Os três são chamados de co-iguais, iguais em tudo. Então, observe agora, em João capítulo 1, versos 1 e 2, o Pai e o Filho são iguais. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, nós vemos que os dois são iguais. Como também não existe diferença entre o Pai e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E depois, o Filho e o Espírito Santo, eles também são apresentados na Bíblia como sendo iguais em tudo. Quando nós lemos em João capítulo 16, verso 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros, porém, se eu for, eu vos-lo enviarei. Então, mais uma vez, colocando ali o Espírito Santo em pé de igualdade com Jesus Cristo. Bom, até aí, vocês vão pensar, esse gráfico parece que ele está ficando meio complexo de entender. Por isso que eu coloquei o gráfico em partes. Dá para voltar no primeiro gráfico? Então, observe aí no primeiro gráfico. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fácil de entender. Segundo gráfico. Reparem agora o primeiro ponto da Trindade. Os três constituem um único Deus. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No gráfico seguinte, repare agora nesse gráfico seguinte. Os três se manifestam como três pessoas distintas. O Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo. No gráfico seguinte, reparem agora que, apesar deles serem distintos, eles são coiguais em todos os sentidos. Então, o Pai, ele é igual ao Filho como Deus, o Pai é igual ao Espírito Santo como Deus, e o Filho é igual ao Espírito Santo como Deus. Fácil de entender até agora, irmãos? Tudo bem? Agora, eu falei que eu ia resumir a doutrina da Trindade em 4 pontos. Então, o primeiro ponto é entender que há um só Deus. O segundo ponto, mantenha o gráfico, por favor. O segundo ponto é observar que os três se manifestam como três pessoas distintas. O terceiro ponto, três pessoas que são iguais como Deus.
E o quarto ponto agora, o gráfico seguinte. Os três têm os mesmos atributos naturais e a mesma ação salvadora. Então, observem nesse gráfico agora, eles têm os mesmos atributos naturais. Quais são os atributos naturais? Os três são apresentados na Bíblia como poderoso, como onisciente, como santo, como onipresente, como eterno e como criador. Então, esses são os atributos naturais de Deus. Atributos naturais, qualidades que só Deus pode ter. Ninguém mais tem essas qualidades. É que eu não vou ler as referências bíblicas para cada um deles, mas quem pegar esse material escrito que eu estou disponibilizando, tem uma tabelinha com cada uma dessas qualidades aplicadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, o que eu quero que vocês entendam? Os três são poderoso, os três são oniscientes, os três são santos, os três são onipresente, eterno e criador. Esses são chamados atributos naturais de Deus. Atributos que Deus é com relação a si mesmo. Ninguém mais tem esses atributos, só Deus tem. Agora, o curioso é que a Bíblia apresenta os três como tendo esses atributos. São chamados de atributos naturais. Agora, a Bíblia apresenta também os chamados atributos morais, ou seja, a preocupação dos três com relação à salvação do homem. Então, os três na Bíblia são chamados de Salvador, os três são chamados de Santificador, os três ressuscitam os mortos, os três dão a vida eterna, os três ensinam seus servos, os três inspiram os profetas e os três chamam e orientam seus ministros. Então, reparem, nós, como ministros do Senhor, podemos em algum momento ser usados como Salvador? Claro que sim. Nós salvamos alguém? Não, quem salva é o Senhor. Nós somos apenas instrumentos de salvação. Nós podemos ser um elemento de santificação em alguém? Podemos. Nós santificamos alguém? É claro que não. Nós, quando muito, somos um elemento de santificação. Deus, Ele ressuscita os mortos. Deus pode nos usar para ressuscitar os mortos? Pode. Nós temos vários exemplos na Bíblia de Deus usando pessoas para ressuscitar mortos. Deus pode dar a vida eterna, nós somos instrumentos para levar a vida eterna aos outros. Os três ensinam seus servos. Nós podemos ser usados para ensinar os servos de Deus. O que eu estou fazendo com vocês agora? É ensinar. Está claro? Eu estou ensinando de mim mesmo? Claro que não. Eu estou fazendo isso em nome do Senhor. Reparem que os três inspiram seus profetas. A palavra profeta vem do grego, pró quer dizer no lugar de, e fete quer dizer falar. Então, o que é profeta? É alguém que fala no lugar de outro alguém. É um porta-voz, é um representante. Então, o profeta, ele é um profeta de Deus. É alguém que fala em nome ou do Pai, ou do Filho, ou do Espírito Santo. Quando vocês leem a respeito dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, vocês vão ver o dom de profecia lhe dado pelo Espírito Santo. Quando vocês leem Efésios, capítulo 4, verso 11, vocês vão ver o dom de profecia dado por Jesus. E quando vocês leem Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, vocês vão ver o dom de profecia dado diretamente por Deus Pai. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo podem inspirar alguém a falar a sua palavra. Então, esse alguém é o profeta de Deus. Entenda, quando o pastor sobe no púlpito para pregar a mensagem do Senhor, pelo menos naquele momento ele está sendo um profeta de Deus. Porque ele está falando em nome do Senhor e falando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Bom, então, esse pequeno gráfico aqui, que eu... isso aqui foi uma elaboração minha mesmo, tá? Para tentar explicar o que é a Trindade, eu criei esse gráfico
Aí no caso, eu criei, ou será que eu formulei? Na realidade, eu não criei nada, eu formulei baseado no que a Bíblia fala sobre o assunto. Ficou claro? Bom, antes que vocês falem, não entendi muita coisa, tá? Por enquanto eu estou preocupado apenas que vocês entendam o básico do que está sendo falado aqui, para que nós possamos melhor compreender o que é a doutrina da Trindade. Tá? Aí vem uma pergunta. Por que nós cremos na doutrina da Trindade? Então, por que creio na doutrina da Trindade? A primeira coisa, quando nós falamos porque creio na doutrina da Trindade, ponto número 1, eu creio na doutrina da Trindade porque, embora o nome Trindade não seja citado na Bíblia nenhuma vez, a noção da doutrina da Trindade é apresentada de Gênesis a Apocalipse. Aonde está em Gênesis a doutrina da Trindade? Quando Deus disse, lá quando o homem construiu, Deus queria criar o homem, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já dá para vocês terem uma noção que Deus não estava sozinho no façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o homem construiu a Torre de Babel, Deus disse, desçamos e confundamos as línguas. Quando Deus chegou para Abraão e disse para Abraão que destruiria a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, reparem ali que apareceram 3 seres celestiais ali perante Abraão. Aquilo era uma teofania, era uma manifestação de Deus no livro de Gênesis. E no livro de Gênesis e Apocalipse, se nós formos procurar, nós sempre encontraremos alguma citação direta ou indireta da Trindade. Um exemplo, quando vocês leem lá no capítulo 6 do livro de Isaías, aonde Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia todo o templo, e os serafins estavam sobre o trono do Senhor, com 2 asas voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam as mãos, e os serafins clamavam, Santo, Santo e Santo é o Senhor dos exércitos. Por que os serafins tinham que falar 3 vezes? Santo, Santo e Santo. 3 vezes. Agora, o mais curioso não é isso. É a única passagem na Bíblia onde diz que Isaías viu Deus. Só que no capítulo 12 de João, Jesus diz, quando Isaías viu a minha glória, espera aí, Jesus está falando que Isaías viu o quê? A glória de quem? Do próprio Senhor Jesus. Espera aí, é a única passagem na Bíblia que mostra Isaías vendo a glória do Senhor. Só que em João capítulo 12, Jesus diz, quando Isaías viu a minha glória, ou seja, Isaías viu a glória de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Bem claro? Uma outra coisa também, vocês podem ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vocês não vão ver ninguém na Bíblia usando o verbo ser na primeira pessoa do singular. Ninguém na Bíblia fala eu sou. Por quê? Porque o nome de Deus é Yahvé. E Yahvé em hebraico é eu sou. E o primeiro mandamento é o segundo mandamento, não tomarás o nome de Yahvé. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Então, ninguém na Bíblia pode falar eu sou, porque ao falar eu sou, a pessoa está falando Yahvé. E para não cometer o pecado de falar o nome do Senhor em vão, ninguém na Bíblia usa o verbo eu sou na primeira pessoa do singular. Aí aparece Jesus que diz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a verdade e a vida. Só tem uma pessoa na Bíblia que usa o termo eu sou o tempo todo. Quem é essa pessoa?
o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E o mais curioso não é isso. Muita gente não consegue entender que quando Jesus foi pregado na cruz, colocaram uma inscrição sobre a cruz de Cristo. O que dizia a inscrição? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 4 palavrinhas. Yeshua, Jesus. Nazareno, Hanosri. Rei, Vomelech, dos Judeus, Raerodim. Pegando essas 4 palavrinhas, Yeshua, a primeira letra, Hanosri, a primeira letra é um H, Vomelech, a primeira letra é um W, Raerodim, dos judeus, a primeira letra é um H. Pegando a primeira letra de cada uma dessas 4 palavrinhas, nós formamos o nome Yahvé, o nome de Jeová. Então, quem é que estava pregado na cruz do Calvário? Para quem não sabe, era o próprio Senhor Jeová que foi crucificado. Quem foi crucificado? Jesus. Quem era Jesus? O próprio Senhor Jeová. Amém, irmãos? Bom, então repare, a palavra Trindade não aparece na Bíblia nenhuma vez. Aí eu pergunto, a palavra Bíblia aparece na Bíblia alguma vez? Não. Então, alegar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia nenhuma vez, não justifica nada, porque a própria palavra Bíblia não aparece na Bíblia nenhuma vez, e todo mundo sabe o que é a Bíblia. Mais do que isso, quando vocês falam o Antigo Testamento, vocês não pensam logo nos 39 livros do Antigo Testamento? E quando falam o Novo Testamento, não pensam nos 27 livros do Novo Testamento? Só que tem um detalhe, na Bíblia nenhuma vez o termo Antigo Testamento é usado para se referir aos 39 livros do Antigo Testamento. E nem o termo Novo Testamento é usado para se referir aos 27 livros. Antigo Testamento é a antiga aliança entre Deus e o povo de Israel, e Novo Testamento é a nova aliança entre Cristo e a sua igreja. Só que quando nós falamos Antigo Testamento e Novo Testamento, nós usamos essas duas expressões para nos referir a livros da Bíblia. Então, no sentido que nós damos hoje, essas expressões também não aparecem na Bíblia. Então, a palavra Trindade não aparece na Bíblia, não. Quem criou esse termo para se referir a Deus foi um cidadão chamado Tertuliano. Ele foi o maior pregador do Evangelho que já pisou a face da terra após o apóstolo Paulo. Lá pelo ano 202 da era cristã, ele usou o termo Trindade para tentar explicar Deus. Qual é a explicação que ele queria dar? Tenta imaginar um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo com os 3 lados iguais. Se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos internos são iguais também. Então ele falou, Deus é como um triângulo equilátero. Cada uma das pessoas representa para Deus o próprio lado do triângulo. Ou seja, nós não podemos separar um dos lados, porque se separarmos, nós não teremos mais um triângulo. E os 3 ângulos internos representam a relação de Deus com o homem. Os 3 têm como objetivo salvar o homem o tempo todo. Então, Tertuliano, ele usou a figura de um triângulo para tentar explicar Deus. Não é possível separar uma das 3 pessoas. Se fosse possível, nós não teríamos mais um triângulo. Então, ele está usando aí a figura do triângulo. Então, ele criou a palavra Trindade. Ele criou a palavra criou. Ele criou, ele formulou. Na realidade, ele formulou, porque a crença já existia. Era apenas um modo de tentar explicar a crença. Ficou claro? Então, embora a palavra Trindade não apareça na Bíblia nenhuma vez, a ideia da Trindade está clara na Bíblia o tempo todo. Então, quando nós lemos em Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a igreja primitiva conhecia bem isso. Quando nós lemos na Bíblia, segundo aos Coríntios 13, 13,
A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A igreja primitiva conhecia todos esses versículos. E a igreja primitiva já conhecia o que era a Trindade. Só que não tinha uma palavra para designar a Trindade. Então, Tertuliano usou a palavra. Ele não criou a doutrina da Trindade. Ele apenas formulou. Ele explicou Deus usando essa palavra Trindade. Ficou claro? Em segundo lugar, extremamente importante, a Trindade era aceita pela igreja primitiva, foi confirmada pelos pais da igreja, ou seja, todos os escritores bíblicos do primeiro e segundo século. Reparem que todos os apóstolos já tinham morrido, João foi o último que morreu lá pelo ano 98, mas os escritos dos pais da igreja, no século II, século III, século IV, todos eles fazem menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o tempo todo. Então, a Trindade já era aceita pela igreja primitiva, a Trindade foi confirmada pelos pais da igreja e para discutir a Trindade foram reunidos concílios eclesiásticos. E os concílios eclesiásticos sempre confirmavam a doutrina da Trindade. Amém? Um terceiro ponto extremamente importante. As pessoas tentaram explicar a Trindade das mais diversas maneiras. Por exemplo, Tertuliano usou a figura de um triângulo equilátero para explicar a Trindade. É uma explicação fácil, mas é uma explicação falha. Por que uma explicação falha? Porque num triângulo eu posso separar um dos lados. Só que se eu separar um dos lados, eu deixo de ter um triângulo. A Trindade não dá para separar um dos três. E mesmo que fosse possível separar, eles não deixam de ser Deus. Então, a explicação da Trindade era fácil, mas ela falhava nesse aspecto. Outras pessoas usaram uma outra explicação, comparando a água em 3 estados. A água está no estado líquido, que é a água mesmo, no estado sólido, que é o gelo, ou no estado gasoso, que é o vapor. Então, também dá para entender a Trindade aí. Aonde que está a falha dessa explicação? A falha dessa explicação é que a mesma molécula de água não pode estar nos 3 estados ao mesmo tempo. Ou a molécula está no estado líquido, ou está no estado gasoso, ou está no estado sólido. Não dá para uma mesma molécula de água estar nos 3 estados ao mesmo tempo. Então, Deus é Deus, e está como Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Assim como a explicação do triângulo era válida, mas falhava, a explicação da água também é válida, mas falha. Uma outra explicação que as pessoas usavam, o ovo. O ovo tem clara, gema e casca. Legal, só que tem um detalhe. Casca sempre vai ser casca. Casca nunca vai ser clara, nem vai ser gema. Clara sempre vai ser clara. Clara nunca vai ser casca, nunca vai ser gema. E gema é gema. Gema nunca vai ser casca, gema nunca vai ser clara. Em outras palavras, usar a figura do ovo, dá para explicar Deus? Dá. Os 3 constituem um único ovo. Mas, ao mesmo tempo, não mostra que as 3 partes do ovo têm a mesma essência. A melhor explicação para tentar entender a ideia da Trindade Divina foi dada por um cidadão chamado Agostinho. Agostinho partiu do seguinte princípio: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem em corpo, alma e espírito. Então, quando vocês olham para mim, parado, imóvel, vocês estão vendo o meu corpo. Quando vocês veem o jeito que eu sou, como eu falo, como eu me comporto, a minha personalidade, vocês estão vendo a minha alma.
Quando vocês veem o meu relacionamento com Deus, vocês estão vendo o meu espírito. Então, nós somos formados de corpo, alma, espírito. Corpo é a parte material. Alma é a própria personalidade, é o próprio indivíduo. E espírito é aquela ligação que a pessoa tem com Deus. Corpo, alma e espírito não são três homens. São três partes que constituem um único homem. Está claro? Quando eu morro, morre o meu corpo físico, mas alma e espírito continuam existindo o tempo todo. Só que Deus quer o homem completo, Deus quer o homem em corpo, alma e espírito. Então Deus se interessa por nós na totalidade. Então Agostinho de Hipona, ele partia do princípio: a melhor explicação que nós podemos tentar entender a trindade divina é entender a trindade humana. Porque as três partes constituem um único homem. Em Deus, as três partes constituem um único Deus. Só que no homem nós não falamos em três pessoas, nós falamos em três partes. Porque se uma das partes se separar das outras duas, o homem morre. Em Deus, se uma das partes se separar das outras duas, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. Então lá na cruz do Calvário, Jesus diz: Elohai, Elohai, lama sabachthani. Deus Pai meu, é por essa razão que tu me abandonaste, ou que tu te separaste de mim. Em outras palavras, Deus se separou de Jesus ali na cruz do Calvário. Deus deixou de ser Deus? O Espírito Santo deixou de ser o Espírito Santo? E Jesus deixou de ser Jesus? Em momento algum. Então, em Deus nós não falamos três partes, nós falamos três pessoas. Porque se uma se separar, Deus continua sendo Deus do mesmo jeito. No homem existe uma pessoa só, formado de três partes. Se uma das partes se separar, o homem morre. Claro isso a todos? Bom, irmãos, já está na hora de eu encerrar, mas olha, a primeira coisa que nós temos que entender, tá? Sempre houve pessoas que contestaram a validade da doutrina da Trindade. Então existem grupos que creem que Deus é uma trindade ao longo do tempo, os mormons acreditam que são três deuses diferentes, as testemunhas de Jeová creem que Jesus não é Deus, é meramente um homem, o Espírito Santo é meramente uma força ativa, ou seja, as heresias apresentam seus diferentes pontos de vista. Nós temos que entender o que a Bíblia fala sobre o assunto. Agora, entender plenamente Deus. Eu gostaria de ler, para encerrar o nosso assunto, 1 Coríntios capítulo 2, do verso 11 até o verso 16, estaremos encerrando o assunto. Dá para projetar 1 Coríntios 2:11? Diz: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem é espiritual, discerne todas as coisas. Então, só é possível entender plenamente a doutrina da Trindade, entender algo que é altamente espiritual, se a pessoa tiver o Espírito Santo habitando dentro de si. Porque, caso contrário, sempre vai tentar alguma outra explicação que não é a verdade que a Bíblia fala sobre o assunto. Amém? Irmãos, eu corri muito para falar o assunto, porque o assunto é muito longo, não dá para abordar num espaço de tempo tão curto, mas como eu já disse, tem um arquivo disponível em forma de arquivo de texto, basta vocês pedirem para a Silvaninha, ou quem tiver o meu WhatsApp, pedir para mim, e eu enviarei esse arquivo de texto para vocês, para que vocês possam ler e compreender melhor. Que Deus abençoe a todos.
Uau, que aula, não? Maravilhoso podermos ouvir da parte do Senhor algo tão expressivo. Hoje o pastor Gilson nos fez beber daquilo que nós sempre prezamos por ter, a palavra do Senhor conduzindo o nosso coração, conduzindo o nosso ser, e há mais por vir. Semana que vem nós teremos o pastor Daniel Simões, que vem da Igreja Batista Memorial de Osasco, e ele vai falar sobre a importância da palavra. E no último domingo, Marcos Eberlin, falando sobre criação e evolução. Que aula! Pastor Gilson, muito obrigado. Que bom beber de uma aula como essa. Que bom saber que eu faço parte dessa equipe pastoral na qual o Senhor está inserido. Que privilégio, que honra que nós temos como equipe pastoral e como igreja inteira. Inclusive, pastor Gilson é um dos pastores que está na nossa escola bíblica discipuladora. E aos domingos pela manhã ele será uma das pessoas que falará as nossas aulas. Que bom, que alegria. Quem está feliz diz amém. Graças a Deus. Eu queria te convidar a se colocar em pé. E nós vamos encerrar essa celebração cantando sobre esse Deus trino, esse Deus amado, esse Deus bendito. Porque há um doce Espírito aqui nessa manhã. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Um Deus que nos ama, um Cristo que nos salvou, um Cristo que conduz a nossa vida, um Cristo que nos abraça, que cuida de nós diariamente, que nos dá essa sabedoria compartilhada com o pastor Gilson, para que possamos entender a sua grandeza, entender o seu amor, entender a sua bondade. Nós não podemos, queridos, nós não podemos sair daqui nessa manhã sem perceber a presença desse Deus amado. O irmão Globert vai nos conduzir nessa manhã a essa linda canção, Doce Espírito. Eu vou orar com você e já vou impetrar a bênção apostólica, mas eu queria que você não saísse logo após a bênção, mas que você acompanhasse o ministério de música nessa canção, que ela é bem curta, mas que ao final nós nos despedíssemos com uma linda salva de palmas ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Pai, que manhã preciosa o Senhor nos concedeu, que manhã maravilhosa na sua presença. Como é bom podermos aprender do Senhor, aprofundarmos no conhecimento, porque é isso que diz os textos de Oséias capítulo 4, versículo 6 e Oséias capítulo 6, versículo 3. O meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua palavra nos diz nos evangelhos que o meu povo perece, aliás, é destruído, porque lhe falta conhecimento, porque eles não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Paizinho querido, que essas celebrações da manhã, na nossa conferência, elas não venham trazer conhecimento apenas, mas transformação de vida, intimidade, profundidade e relacionamento. Nós oramos ao Senhor nessa manhã, agradecidos pela vida do pastor Gilson, agradecido pela vida da sua família, pelas obras literárias que ele já escreveu e por aquelas que ele ainda escreverá e que tanto edificam a nossa vida. Muito obrigado por ser ele esse instrumento usado pelo Senhor nessa manhã para falar aos nossos corações. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e as ricas consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um de nós aqui presentes, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E você diz amém. Aí você canta conosco logo após a canção, uma linda salva de palmas. Que Deus te abençoe, excelente final de semana. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Então declare doce.
declara então, doce presença, presença santa. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Só a igreja declara então que renovará e que renovará. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Para todo sempre, louvado e exaltado. Que Deus abençoe a sua vida. Vá na paz do Senhor.